Eu não estou preocupado no meu coração com a autoestima de vocês. Eu não estou preocupado no meu coração se vocês irão se sentir bem consigo mesmos, se a vida está do jeito que vocês desejam, ou se a conta bancária de vocês está verde. Só tem uma coisa que me tirou o sono. Só há uma coisa que me preocupou durante toda a manhã, e é isso aqui, ó. Em 100 anos, a maioria das pessoas neste edifício possivelmente estarão no inferno. E muitos que até mesmo professam Jesus Cristo como Senhor irão passar a eternidade no inferno. E você diz, pastor, como você pode dizer uma coisa como essa? Eu posso dizer uma coisa como essa porque eu não realizo meu ministério nos Estados Unidos. Eu prego a maior parte do tempo na América do Sul, na África, no leste europeu. E eu quero que vocês saibam que quando olham para o cristianismo americano, ele é mais baseado em uma cultura sem Deus do que na palavra de Deus. E tantas pessoas são enganadas, e tantos jovens são enganados, e tantos adultos são enganados em crer que por terem feito uma oração uma vez em suas vidas, eles irão para o céu. Então, quando eles olham ao redor e enxergam outros que confessam a Cristo e veem essas pessoas tão mundanas quanto o mundo, e se comparam uns com os outros, nada perturba os seus corações. Eles pensam, bem, eu sou igual a maioria do meu grupo de jovens. Eu vejo coisas que não deveria ver na TV, eu dou risada das coisas que Deus odeia, eu uso roupas sensuais, eu falo como o mundo, eu ando como o mundo, eu amo a música do mundo, eu amo tantas essas coisas do mundo, mas graças a Deus eu sou um cristão. Porque eu sou um cristão, eu não pareço diferente da maioria das pessoas da minha igreja. Por que eu sou um cristão? Porque houve uma vez na minha vida que eu fiz uma oração e pedi para Jesus entrar no meu coração. Eu quero que vocês saibam que a maior heresia na igreja evangélica protestante americana é que se você orar e pedir para Jesus Cristo entrar no seu coração, ele definitivamente entrará. Vocês não irão encontrar isso em nenhum lugar das Escrituras. Vocês não irão encontrar isso na história batista até 50 anos atrás. O que vocês precisam saber é que a salvação é pela fé, e somente pela fé em Jesus Cristo. E a fé somente em Jesus Cristo é precedida e seguida pelo arrependimento. Um abandono do pecado, um ódio pelas coisas que Deus odeia e um amor pelas coisas que Deus ama. Um crescimento em santidade e um desejo, não de ser como a Britney Spears, não de ser como o mundo, e não de ser como a maioria dos cristãos americanos, mas de ser como Jesus Cristo. Eu não sei porque vocês estão aplaudindo, eu estou falando de vocês. Eu não vim aqui para ouvir améns, eu não vim aqui para receber aplausos, eu estou falando de vocês. Muitas vezes as pessoas vêm a mim e dizem, eu adoraria segui-lo até a Romênia, eu queria te seguir até a Ucrânia, eu adoraria pregar onde você prega e onde plantou igrejas no Peru, na floresta. E eu digo, não, você não iria. E elas dizem, sim, eu iria. E eu digo, não, você não iria. Por quê? Porque você seria expulso da igreja de lá. O que nós precisamos enxergar? Eu não estou querendo ser duro, apenas para ser duro. Vocês têm a noção de quanto amor é necessário para ficar na frente de 5.000 pessoas e dizer que o cristianismo americano é praticamente, completamente errado? Você sabe que vai me custar nunca mais ser chamado para algo assim? Ser impopular. Você sabe por que você faz isso? Você não faz porque você vai ser bem pago. Você não faz isso porque os homens te amam. Você faz isso porque você ama os homens e, acima de tudo, você quer honrar a Deus. Eu quero dizer a vocês uma coisa. Nós vamos olhar para as Escrituras e eu quero que vocês olhem para ela como ela realmente é. Pare de se comparar com os outros que dizem que são cristãos, que se comparam com outros que dizem que são cristãos. Compare a si mesmo com as Escrituras. Quando alguém, um jovem, vem a um pastor ou pastor de jovens e diz, eu não tenho certeza se sou salvo, o pastor de jovens geralmente vai lançar um clichê. Alguma vez em sua vida você orou e pediu para Jesus entrar no seu coração? Bem, sim. Você foi sincero? Bem, eu não sei, mas acho que sim. Você precisa dizer para Satanás parar de te pôr dúvidas. Você escreveu no verso da sua Bíblia, assim como o evangelista te ensinou quando você foi salvo. Você anotou a data para que qualquer dia você pudesse se lembrar, você poderia olhar para sua Bíblia. Que superstições têm invadido a nossa denominação? Você sabe o que a Bíblia fala para os cristãos fazerem? Examine-se a si mesmo.
Prove a si mesmo à luz das Escrituras para saber se você está na fé. Prove a si mesmo para saber se você está na fé. Você consegue ver que se eu libertasse todo mundo aqui e mandasse vocês baterem em cada porta dessa cidade, você sabe o que descobriríamos? 99% das pessoas, pelo menos nessa cidade, acreditam que são cristãos. Se você voltar para a sua cidade e bater em cada porta, porque eu voltei quando fui salvo e bati em cada porta, e você sabe o que eu descobri? Todo mundo na minha cidade é um cristão. 85% deles não vão à igreja, e aqueles que vão à igreja não estão preocupados com santidade, eles não estão preocupados em servir, não estão preocupados em ser separados do mundo, não estão preocupados se o evangelho será pregado entre as nações. Mas graças a Deus eles são salvos. Por que eles são salvos? Porque algum evangelista que deveria ter passado mais tempo estudando sua Bíblia do que pregando, disse a eles que eles eram salvos. E ele disse isso para que depois pudesse se gabar de quantas pessoas se converteram no seu próximo avivamento. Eu amo vocês. E há homens aqui que amam vocês. E eu quero ir às Escrituras agora que eu os choquei para a vida. Eu quero que vocês me ouçam. Ouçam a palavra de Deus e comecem a se perguntar algumas perguntas. Antes de mais nada, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Há uma porta estreita. E sabe, historicamente, uma das razões pela qual eu sou um Batista do Sul é porque os Batistas do Sul sempre foram rápidos, enquanto outras denominações falharam em perceber isso. Os Batistas do Sul sempre foram rápidos em perceber que só há uma porta, só há um Deus, só há um mediador entre Deus e os homens, e seu nome é Jesus Cristo. E não é uma questão de múltipla escolha, não é como se todos os caminhos levassem a Roma. Como denominação, nós sempre ensinamos as pessoas o que Jesus ensinou às pessoas: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu louvo a Deus por isso, que a única maneira de qualquer ser humano nesta terra ser salvo é por intermédio de Jesus Cristo. Ponto final. Porque vocês precisam entender que a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e vocês não têm ideia do que isso significa. Que nascemos totalmente depravados, odiando a Deus. Que nós nunca buscaríamos a Deus, nunca iríamos a Deus, nós nos rebelamos contra Deus, quebramos toda a lei. Não é só uma questão do que você já pecou, a questão é: você nunca fez nada além de pecar. A Bíblia diz nos profetas que até as nossas maiores obras são como trapos de imundícia perante Deus. E por causa disso, você sabe o que merecemos? A ira de Deus, o ódio santo de Deus. E vocês dizem: espere um pouco, Deus não pode odiar ninguém, Deus é amor. Não, meu amigo, você precisa entender uma coisa: Jesus Cristo ensinou, os profetas ensinaram, os apóstolos ensinaram isso, que a não ser a graça de Deus revelada em Jesus Cristo, nosso Senhor, a única coisa que resta para você é a ira, a violenta ira de Deus, por causa da sua rebelião e dos seus pecados. Quando falam em universidades, eles sempre são rápidos em dizer: não, Deus não pode odiar porque Deus é amor. Mas eu digo: Deus tem de odiar porque Ele é amor. Veja, eu amo crianças, portanto odeio o aborto. Se eu amo o que é santo, devo odiar o que não é santo. Deus é um Deus santo, e isso é algo que os americanos esqueceram. Muitas das coisas que você adora fazer, Deus odeia. Você sabia disso? Ore por um avivamento. Você vai para a reunião de jovens e quer que Deus haja, mas antes de ir você assiste programas na TV que Deus absolutamente abomina. Então você se pergunta por que o Espírito Santo não desceu sobre nós, e por que você tem que criar falso fogo e falso entusiasmo. Porque Deus não está presente. Deus é um Deus santo, e a única maneira pela qual eu e você poderíamos nos reconciliar com o Deus santo é pela morte do Filho unigênito de Deus, quando Ele foi pendurado naquela cruz. Agora me escute: se você hoje é um salvo, você não foi salvo porque os romanos e os judeus rejeitaram a Jesus. Você não foi salvo porque eles colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, nem foi salvo porque eles perfuraram o tórax de Jesus. Você não foi salvo nem mesmo porque eles o pregaram na cruz. Você sabe por que você é salvo? Se você é salvo, porque quando Jesus Cristo estava pendurado naquela cruz, Ele carregou os seus pecados, o pecado do povo de Deus, e toda a violenta ira de Deus que deveria ter caído sobre você, caiu sobre o seu único filho. Alguém tinha que pagar o preço, alguém tinha que morrer. Foi Deus o Pai quem o esmagou.
o seu único filho, de acordo com Isaías 53. Ao Senhor agradou moê-lo. As pessoas dizem, a cruz é um sinal de quanto o homem é valioso. Isso não é verdade. A cruz é um sinal de quão depravados nós realmente somos, que levou à morte o Filho único de Deus. A única coisa que poderia salvar pessoas como nós foi a morte do único Filho de Deus, sob a ira de seu próprio Pai, pagando o preço, levantando dentre os mortos, poderoso para salvar. Este é o Evangelho de Jesus. Agora, o que você é chamado para fazer? Você diz, entrar pela porta estreita. Como você faz isso? Jesus disse, o tempo é chegado, o reino de Deus se aproxima. O que você deve fazer? Em Marcos, ele nos diz, arrependa-se e creia no Evangelho. Você diz, irmão Paul, eu fui salvo orando e pedindo para Jesus entrar no meu coração. E eu tenho certeza que você fez isso. Mas você não foi salvo por uma fórmula mágica ou por causa de algumas palavras que você repetiu. Você foi salvo porque se arrependeu dos seus pecados e creu. E não foi uma coisa isolada. Você continua fazendo isso hoje em dia. Porque Jesus, numa tradução mais correta deste versículo, ele falou, o reino de Deus se aproxima, o tempo é chegado. Agora, passem o resto de suas vidas se arrependendo de seus pecados e crendo em mim. A conversão não é como uma vacina. Ah, eu já fiz isso. Ah, eu me arrependi. Eu já criei. A questão é, meu amigo, você continua se arrependendo dos seus pecados? Você continua crendo? Porque aquele que começou a boa obra em vocês também a finalizará. Ele irá finalizar. Nós, os batistas, pregamos que você deve ir por essa única porta que é Jesus Cristo. Mas nós, batistas do Sul, esquecemos uma coisa. E eu quero que pastores de jovens e outros líderes me escutem. Pais, nós esquecemos um ensinamento muito importante do Evangelho. Diz que não apenas a porta é estreita, mas o caminho também é estreito. O que basicamente fazemos é conduzir uma pessoa a Cristo, ou conduzimos alguém a uma oração, e aí essa pessoa passa o resto da vida vivendo igual ao mundo. E se você quiser negar isso, eu posso trazer as estatísticas para te provar. Várias pesquisas, censos, qualquer tipo de pesquisa que você pensar, quando elas questionam a moralidade da igreja nos Estados Unidos em comparação com a moralidade daqueles que se consideram perdidos, as pesquisas não encontram diferenças. Veja, estes são apenas dados, não tem nada a ver com a interpretação religiosa, são estatísticas. Livros e mais livros têm sido escritos incessantemente por teólogos, filósofos, sociólogos e etc. O que está acontecendo na igreja? Descobrimos que o aborto na igreja é tão prevalente quanto no mundo. O divórcio é tão prevalente, a imoralidade. Vocês sabem, assim como eu, que há jovens aqui neste momento que estão praticando imoralidade e ainda assim adorando a Deus como se nada estivesse acontecendo. Você sabe que há jovens aqui que estão usando drogas e indo para a reunião de jovens da igreja. Você sabe, vendo e fazendo coisas que não são apropriadas para cristãos. E ainda assim eles vão para a reunião de jovens convencidos de que estão satisfeitos, convencidos de que são salvos. E ninguém está falando nada a não ser isso. Eles são cristãos carnais. Eles são cristãos de verdade. Só são carnais. Essa é uma doutrina que começou num seminário batista, que não era um seminário dos batistas do Sul, muitas décadas atrás. Essa doutrina não é bíblica e não é histórica. Meu caro amigo, ser cristão carnal não existe. Você diz, espera um pouco, irmão Paul. 1 Coríntios capítulo 3. Não sois porventura carnais, Paulo disse. Não. Isso foi o que Paulo disse. Mas você precisa ler o livro todo para saber o que ele queria dizer. Um dos nossos problemas, juventude, escute. A maior parte do nosso cristianismo é baseado em clichês que lemos nas camisetas cristãs. A maior parte do nosso cristianismo vem das músicas e não da Bíblia. A maior parte das coisas que a gente crê ser verdade é ditada pela nossa cultura e não pela Bíblia.